Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. O canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às sextas-feiras eu trago aqui para o canal os maiores casos criminais que aconteceram tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo Brasil e pelo mundo, que ficaram marcados para a sociedade e para a história. E o caso que eu trago hoje é um crime que aconteceu na década de 70. Na verdade, a história começa no ano de 1977 e se prolonga até 1984. É um caso de um crime que durou 7 anos. E a história é de uma jovem que na época tinha 20 anos. Ela pretendia ir para uma festa de aniversário de um amigo, só que como era muito longe o local e ela não tinha um carro que pudesse levá-la, ela cogitou a possibilidade de aceitar carona de estranhos para ir até essa festa. Daí ela sai à procura de alguém que pudesse levá-la de carro, até que ela aceita a carona de um casal que parecia ser uma família do bem. Só que essa história termina mal. O casal a sequestra e a mantém em cativeiro durante 7 anos na casa deles. Ali ela é torturada, abusada sexualmente e mantida presa dentro de um caixão. É uma história que, ao meu ver, é muito estranha, além de bizarra. Esse caso inspirou o filme A Garota na Caixa. Eu assisti esse filme 2 vezes, só que primeiro eu vou estar narrando esse fato em detalhes sobre a história real. Depois eu vou estar falando sobre o filme, vou falar um pouco do filme e destacar para vocês alguns pontos que me chamaram a atenção. E esse é mais um vídeo do quadro Sextas Sombrias. Então, esse caso teve início no ano de 1977. A protagonista dessa história, que foi a vítima, se chama Colin J. Stan. Inclusive, ela ainda está viva. Na época, ela era uma jovem de 20 anos que morava na cidade de Eugene, que fica no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Era uma cidade pacata do interior. Ela nasceu e cresceu lá. Só que ela caiu em uma grande armadilha no dia em que aceitou carona de estranhos para ir para a festa de um aniversário de um amigo que morava no norte da Califórnia. E isso aconteceu no dia 19 de maio de 1977. Só que antes de eu narrar esse caso com mais detalhes, é importante que fique bem claro que naquela época, anos 70, era normal aceitar carona de desconhecidos. Essa era uma prática extremamente comum para a sociedade na época, tanto entre jovens, adultos e até mesmo entre crianças. E os casos de sequestro também não aconteciam muito, os índices de casos como esse eram muito baixos. Então, por isso, não era considerado como um problema de segurança pública. E além do mais, as pessoas naquele tempo, tipo anos 60, 70, 80, eram bem mais inocentes, até porque os tempos eram outros. A minha mãe mesmo fala isso. A minha mãe me conta que na época dela, as pessoas podiam fazer coisas que hoje não podem mais. Por exemplo, naquela época as mulheres podiam andar sozinhas na rua à noite. Então, se as pessoas hoje são mais cautelosas, a minha família mesmo, a minha família hoje em dia não acha legal que eu fique aceitando carona de estranhos. Aliás, a maioria das pessoas não acha isso legal, né? Isso por quê? Justamente por causa de crimes que aconteciam na época da minha mãe, na época da minha avó. As pessoas naquele tempo, por serem mais inocentes, acabavam se tornando vítimas nas mãos de psicopatas. Muitos, infelizmente, acabaram perdendo a vida por causa disso. Então, são casos tristes, mas que serviram de exemplo para que as pessoas passassem a tomar mais cuidado, passassem a ter mais maldade nas outras pessoas.
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, dos meios de comunicação, muitos casos vão sendo divulgados, muitos temas vão sendo abordados, discutidos. Então, as pessoas hoje em dia são muito mais ligadas nas coisas. Então, gente, por favor, não julguem a moça dessa história, desse caso, mas vamos narrar os fatos, né? Bom, ela queria ir para o aniversário de um amigo que morava no norte da Califórnia, só que era muito longe e não havia um carro que fizesse uma viagem de aproximadamente 600 quilômetros. Então ela cogitou ir de carona e quando ela saiu à procura, num certo ponto, ela bem que foi cuidadosa. Ela passou a avaliar as caronas em potenciais, ela chegou a recusar 2 oportunidades, até que apareceu uma van azul que parou em um acostamento e ao volante estava Cameron Hooker, que na época tinha 23 anos, e do lado estava a sua esposa, Janice Hooker, que na época tinha 19, e ali também estava um bebê, que era filho deles. Eles eram um casal sorridente e como eles pareciam ser uma família comum, a garota não viu nada demais e decidiu aceitar a carona e embarcou no carro deles. Ela não imaginava que esse seria o pior erro de sua vida. A van parou em um posto de gasolina para abastecer durante o trajeto, então a Colin decidiu ir ao banheiro. O curioso é que desde o início ela se sentiu desconfortável, sentiu uma sensação ruim e inexplicável sobre aquele casal. E já sentindo algo estranho sobre o motorista durante o caminho, no momento em que o carro para abastecer e ela vai ao banheiro, uma voz interior diz para ela correr e pular a janela para nunca mais olhar para trás. Porém, ela disse para si mesma que estava sendo medrosa demais. Então, ela ignorou as intuições e voltou para o carro. Só que no momento em que ela volta, ela percebe que no banco de trás havia um objeto curioso, uma caixa pesada feita de madeira com buraco. Aquilo foi um alerta vermelho. O que a garota não imaginou era que o Cameron, que era o condutor do carro, nutria uma fantasia doentia com escravidão sexual. Ele enxergou nessa garota uma oportunidade de concretizá-la. Na verdade, ele costumava usar a esposa para concretizar as fantasias bizarras que ele tinha. Só que mesmo assim, ele sentiu a necessidade de sequestrar uma terceira pessoa para isso. Sendo assim, meia hora depois da garota ter aceito a carona, ele saiu da estrada e seguiu por um caminho de terra. Chegando lá, ele parou o carro no meio do caminho e ameaçou Colin com uma faca no pescoço para que ela colocasse a cabeça naquela caixa que havia dentro daquele carro. A caixa impedia a entrada de luz e ar e, além disso, ela era forrada por isolamento acústico para impedir que qualquer pessoa de fora ouvisse ela gritar. O condutor do carro era serralheiro de profissão e havia preparado aquela caixa. A esposa não fez nada para impedir o que ele fez. Então, dali, ele dirigiu 300 quilômetros até chegar na cidade de Red Bluff, que ficava no extremo norte do Vale Central da Califórnia. Era ali onde o casal morava. A Colin foi arrastada até o porão da casa deles e foi brutalmente estuprada por Cameron. O homem vendou os olhos dela, a pendurou pelos pulsos em ganchos do teto, espancou, eletrocutou, chicoteou e a queimou. Logo em seguida, para comemorar o sequestro, Cameron e a esposa atormentaram a garota fazendo sexo de forma perturbadora na frente dela, enquanto ela mantinha o corpo suspenso pelo teto e gritava de dor. Em uma entrevista, Colin disse o seguinte: "Eu estava aterrorizada. Janice me olhava enquanto Cameron me torturava e depois fizeram sexo na minha frente. Eu tinha certeza que iriam me matar." Naquela noite, Colin foi acorrentada e forçada numa caixa de 90 centímetros por 180 centímetros, que era muito pequena para ela.
forçando-a a ficar sentada o dia inteiro. Quando não era violentada, era obrigada a ficar presa dentro do caixão. Até que chega o momento em que essa estranha família se mudou para um trailer e o inferno de Colin só piorou. Ela passou a ser mantida por até 23 horas por dia dentro de um caixão de madeira que o casal deixava debaixo da cama deles. Quase sem poder se movimentar, enjaulada no escuro, ela usava um pinico que era deixado para fazer suas necessidades, movendo ele com os pés. Havia também um ventilador que era deixado no chão para jogar ar na caixa por um pequeno buraco. Mesmo assim, a temperatura chegava a 38 graus Celsius no verão e ela era proibida de fazer qualquer barulho. A Colin não pôde sair daquele caixão que era deixado debaixo da cama daquele casal, nem quando Janice, que era a esposa do cara, deu luz ao segundo filho em cima daquela cama. Ela era privada de água e comida durante todo o dia e à noite ela era tirada daquele caixão para ser queimada, eletrocutada, chicoteada e estuprada ritualmente. As duas filhas do casal sequer sabiam que ela estava sendo mantida ali na casa deles contra sua vontade, tampouco que ela estava morando ali naquela mesma casa, sendo que ela só aparecia por 1, 2 horas por dia para fazer tarefas domésticas, limpar a casa e tomar conta das crianças. Então, para essas crianças, ela era apenas uma empregada que aparecia de vez em quando para tomar conta delas. 1 hora antes dela sair para o mundo, ela tinha que concordar em ser violentada por Cameron, que era o sequestrador, para que ela pudesse se alimentar. E dessa forma o tempo foi passando e ela continuou sendo mantida ali em cativeiro. Já em janeiro de 1978, o homem ofereceu a essa jovem o benefício de passar mais tempo fora de casa se ela concordasse em ser sua escrava sexual para o resto de seus dias. Essa jovem não tinha muita escolha, inclusive ela era forçada a ficar olhando por horas a fios a fotografia de Maria Elizabeth, que foi uma outra vítima que esse cara fez algum tempo antes de acontecer esse caso em que ele sequestrou a Colin. O corpo dessa outra vítima que ele fez anteriormente nunca foi encontrado. E para colocar ainda mais medo na garota e tentar impedir que ela sequer pensasse em fugir, esse homem fez uma lavagem cerebral nela. Ele dizia para ela frequentemente que fazia parte de uma seita satânica chamada The Company, que é a companhia em português. Ele falou que o grupo dessa seita sabia sobre a garota, que eles haviam descoberto sobre ela, e ele também falou que se um escravo dele tentasse escapar ou se fugisse, esse grupo iria fazer de tudo para rastreá-lo e, como punição, eles iriam machucar a família dele. E essa garota, no caso, ela era a escrava dele, né? Daí o cara falava que se ela tentasse escapar, o grupo iria pregar ela na cruz e iria matá-la. Já a esposa dizia que se ela pisasse fora da casa deles sem permissão, seria como colocar uma espingarda na cabeça e atirar. Ela até foi obrigada a assinar o contrato de escravidão, e daí o sequestrador alterou o nome dela de Colin para Kay. Ele ainda obrigou a chamá-lo de mestre e a esposa de senhora. Ela não poderia chamar ele por qualquer nome a não ser de mestre. Ele também passou a submetê-la por horas de sessões brutais de sadomasoquismo que chegavam a arrancar sangue das partes íntimas dela. E em troca, a Colin pôde passar mais tempo ao ar livre, muito embora isso dependesse do bom humor do rapaz, do sequestrador, né? Dessa forma, ela era intimidada e submetida às atrocidades do seu cativeiro para que ela sempre se comportasse conforme as ordens do agressor. Até que, desse jeito, ele passou a confiar mais nela ao longo dos anos. Sendo assim, ele deu permissão para que ela pudesse trabalhar no jardim e para que ela pudesse finalmente visitar a sua família desde que ela estivesse na companhia dele. 3 anos após o sequestro, Cameron levou a vítima para visitar a família dela e se apresentou como namorado dela. Mesmo sendo deixada a sós com os pais dela, ela disse que estava feliz com ele.
Ela não conseguiu contar nada para eles. Os pais sequer descobriram o que de fato estava acontecendo. Na verdade, a família acreditava que ela estava bem. O Cameron tirou uma foto com ela em meio a uma paisagem bucólica, como se eles fossem um casal, para que a família dela acreditasse que ela estava envolvida em algum tipo de culto e que por isso ela não se comunicava com a família e nem pedia dinheiro. Então os pais não tomaram nenhuma atitude porque eles suspeitaram que ela estava sofrendo algum tipo de lavagem cerebral. Então, como eles não queriam perdê-la para sempre, eles preferiam deixar as coisas como estavam. Após 7 anos praticando todo tipo de violência, Cameron Hook decidiu tornar Colleen como sua segunda esposa, o que não agradou nada à esposa oficial dele, que era Janice. Isso fez com que ela finalmente mudasse seus conceitos sobre seu próprio marido. A Janice ficou tão brava que ela decidiu abrir o jogo para a vítima e dizer a ela que o The Company, que era a seita da qual o cara falava fazer parte, na verdade não existia. Isso deu forças para a garota para que ela pudesse encontrar uma saída e se libertar do cativeiro. Em uma entrevista concedida anos mais tarde à revista People, Colleen relatou que a Janice a procurou para que ambas fugissem. Ela não sabe dizer por que a Janice esperou tanto tempo para isso, mas ela chegou na Colleen e disse que ambas precisavam escapar enquanto esse homem estivesse fora de casa. A vítima acredita que esse homem teria dito ou feito algo com a esposa que a fez temer pela própria vida e ter chegado à conclusão de que tanto ela quanto a vítima precisavam fugir. E um detalhe importante nessa história: embora inicialmente a Janice parecesse gostar das torturas com o esposo dela, ela contou depois à garota que havia sido estuprada e espancada desde que ela o conheceu, quando ela tinha 15 anos. E desesperada, ela assinou um contrato com o Cameron que a obrigava a ajudar no sequestro de uma nova jovem para ser escravizada, como foi o caso da Colleen, que foi essa vítima. Em agosto de 1984, enquanto esse homem infame estava no trabalho, Janice levou Colleen a uma estação de ônibus para que ela pudesse tomar o caminho de volta para casa e depois ela foi embora com suas 2 filhas. Em seguida, Colleen ligou para o sequestrador dizendo que estava fugindo e então ele chorou. A princípio, Janice implorou para Colleen não denunciar o marido para a polícia porque ela acreditava que ele iria mudar. No entanto, quando ela mesma percebeu que o caso dele não tinha jeito, ela mesma denunciou ele pessoalmente para a polícia. Colleen pediu socorro para o pai por telefone e assim ela finalmente conseguiu se ver livre do sequestro. Meu primeiro sentimento foi que eu estava livre. Me reuni com a minha família, eu estava cheia de alegria. Foi o que ela disse em uma entrevista. Já Janice confessou posteriormente que foi torturada e submetida à lavagem cerebral desde o dia em que conheceu o marido. Daí ela desenvolveu técnicas de negação e compartilhou vários aspectos de sua vida, sendo apenas conivente com tudo o que Cameron fazia por pura inativação emocional. Em audiência realizada em 1985, Cameron Hook foi acusado de agressão sexual e sequestro com faca, sendo condenado a 104 anos de prisão após o depoimento de Janice Hook. Durante o julgamento, foi sugerido que Colleen sofria de síndrome de Estocolmo, que ocorre quando pessoas sequestradas se apaixonam pelo sequestrador, pelo intenso estresse que eles viveram juntos. Em 2015, o juiz negou a liberdade condicional do criminoso e disse que isso só seria considerado novamente depois que ele cumprisse mais 15 anos de prisão. Apesar dos problemas crônicos e de todo o estresse psicológico, a vítima também ficou com sequelas irreparáveis, se não muito piores. Ela sofre de dores crônicas nas costas e nos ombros como resultado de seu confinamento no caixão. Colleen Stan seguiu com sua vida, formou-se em contabilidade, se casou, teve uma filha e hoje ela é comprometida em ajudar mulheres em situação de abuso. Sua trajetória foi descrita por Steve Kemp em 2016 no filme A Garota na Caixa. Em entrevista à revista People sobre como ela aguentou 7 anos de sequestro e violência, Colleen Stan disse que começou a se importar com o sequestrador quando ele mostrou sinais de afeição.
deixando ela celebrar seu aniversário e dando a ela uma Bíblia. Eu aprendi que poderia ir a qualquer lugar em minha mente. Você apenas se retira da situação real que está acontecendo e vai para outro lugar. Você vai ao lugar agradável, perto das pessoas que você ama, qualquer coisa que te faça feliz. Agora eu vou falar um pouco sobre o filme A Garota na Caixa. Eu só vou fazer alguns comentários, destacar alguns pontos que me chamaram mais atenção. Esse filme, como eu mencionei logo no início, né, ele é inspirado nesse caso que eu acabei de narrar sobre essa garota, né? Ele não chega a ser um documentário, ele só é inspirado nesse caso. Então, comparando esse filme com o que eu pesquisei sobre esse caso, eu diria que o filme ele é 90% fiel aos detalhes, entendeu? Porque, como eu disse, ele só é inspirado. Bom, um dos pontos que me chamou a atenção no filme, que eu achei interessante, é que ele retrata que pouco tempo antes de acontecer esse caso com essa vítima, né, a Connie Stan, ele havia feito outra vítima. Inclusive, eu até recomendo que vocês assistam o filme. Ele logo começa com o cara retirando o corpo do porta-malas do carro, né? Tava ele e a esposa. Aí ele arrasta o corpo enrolado no cobertor para fora do carro. A esposa dele fica até desconfortável, sabe? Por ela estar sendo meio que uma cúmplice desse crime, né? Aí o cara fala pra ela que ela também faz parte dessa situação, então ela não deveria estar se sentindo tão culpada por isso. Aí no final do filme, quando chega o grande momento em que a garota do caso que eu narrei, a Connie Stan, quando chega o grande momento em que ela é libertada, a esposa desse cara acaba confessando para ela que pouco tempo antes dela ter sido sequestrada, mais ou menos um ano antes, né? O cara havia feito outra vítima, que foi outra garota, que se eu não me engano tinha mais ou menos a idade dela. Então ela era tão jovem, né, quanto essa garota. E assim, foi o caso que aconteceu na mesma situação dela, entendeu? Essa outra vítima também estava em uma situação em que ela aceitou carona de estranhos, aí ela aceitou carona desse casal, até que esse cara matou essa outra vítima, entendeu? Isso é fato, aconteceu de verdade, e o corpo dessa outra vítima nunca foi encontrado. Outro ponto que eu achei interessante também nesse filme, que eu quero destacar, é que ele retrata no final, ele diz no final, né, que o que deu forças para essa garota, a Colleen, ter suportado esse tempo todo que ela passou em cativeiro, que foram 7 anos, o que deu forças a ela foi a fé. Ela era uma pessoa religiosa que lia a Bíblia, ela até dormia com a Bíblia nesse caixão, né, onde ela era mantida presa por esse casal. Inclusive foi o cara que deu a Bíblia para ela, ela acabou se afeiçoando a ele por causa disso, como eu tinha narrado anteriormente. E tem uma cena do filme em que, acho que, se eu não me engano, foi... Não, no começo não, foi no meio do filme, né? Em que ela tá muito angustiada por ter que ficar, ter que passar o tempo todo no caixão, né? Como ela era obrigada a passar. Aí tem uma parte em que ela pega no sono, em que ela acaba sonhando. Aí eu acredito que ela era católica, né? Porque tem uma cena do filme que ela sonha que tá se confessando com o padre. Aí ela pergunta pra ele por que ela tinha que estar passando por tudo aquilo, sabe? Por todo aquele processo, né, de sofrimentos, de torturas, de violência. Aí o padre diz para ela que sofrimento e dor são inevitáveis nessa vida, mas todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. E logo em seguida tem uma outra cena do filme que ela pergunta pro sequestrador que ela tava tentando entender por que ela estava passando por aquele processo, entendeu? Por que ela tinha que estar naquela situação. Aí o sequestrador falou para ela que um dia ela iria entender. E só para vocês terem uma ideia de como essa história é bizarra, o próprio sequestrador, ele costumava usar a Bíblia para justificar o ato dele de violência, de sequestrar uma pessoa, sequestrar uma jovem, né, como foi o caso dessa garota. Aí ele chega a dizer para ela que ela foi escolhida por Deus para estar junto com ele, para estar junto com o casal, né, ele e a esposa.
E tem até uma cena do filme que o cara grifa uma frase da Bíblia, né, um versículo que diz que escravos obedecem a seu mestre com medo e tremor. Aí, naquela cena do filme, ele circula a palavra escravos. É muito engraçado. Outro ponto também que eu queria destacar, vocês se lembram que eu tinha falado anteriormente, quando eu estava narrando o caso, que o cara queria fazer da vítima, no caso essa garota, como a segunda esposa dele, e a Janice, que era a esposa dele oficial, não gostou da ideia, ficou brava e resolveu abrir o jogo com a garota sobre o marido dela. Então, tem uma cena do filme em que o cara diz para a esposa que ele, como homem, tinha direito de ter uma outra esposa ou de ter uma outra mulher para fazer dela de escrava. E que ela, que era esposa, que teria que aceitar isso, entendeu? Inclusive, ele usa a palavra de Deus, usa a Bíblia para justificar essa ideia maluca dele, né? Não tem uma passagem da Bíblia em que o marido de Sara, antes de ter filho com a Sara, ele tinha uma escrava e fez um filho nessa escrava? Então, o sequestrador, ele usou essa passagem da Bíblia para justificar isso, entendeu? Para justificar o direito dele que ele tinha de ter uma escrava e até mesmo de ter um filho com ela. Tanto é que tem uma cena do filme também em que o sequestrador diz para a vítima, para essa garota, que ele estava sentindo o desejo de ter um filho com ela. Só que essa garota, mesmo sendo mantida em cativeiro, mesmo tendo concordado com a barbaridade que ele fazia, ela se achou no direito de se posicionar e de fazer a escolha dela. Então ela expressou que não queria engravidar dele, entendeu? Agora, para finalizar o vídeo, uma coisa que eu queria comentar, que eu achei estranho sobre esse caso, é o seguinte, essa garota, ela foi mantida durante 7 anos em cativeiro, entendeu? O sequestro dela durou 7 anos, e 7 anos, todo mundo sabe que é muito tempo, né? 7 anos não são 7 dias. Daí, quando eu assisti o filme e quando eu fui pesquisar o caso real na internet, eu fiquei me perguntando por que a família dela não tomou uma atitude, entendeu? Por que eles não saíram à procura dela logo no começo? Eu achei isso estranho, entendeu? Eu não tô aqui para julgar ninguém, mas quando eu pesquisei esse caso, quando eu pesquisei a história real na internet para estar trazendo esse vídeo para vocês e para entender o caso antes de gravar também, eu não vi nada falando sobre a família ter tomado uma atitude logo de início, entendeu? No filme tem uma cena logo no início em que os pais denunciam esse caso para a polícia, né? Que eles registram um caso de desaparecimento, fazem uma queixa, só que a polícia trata isso com descaso. O policial fala que a garota já é de maior, então ela é livre. Até aí tudo bem, até aí ok. Mas cara, só depois de 3 anos sequestrada, que o cara, que era o sequestrador, o criminoso, resolve levar a garota para casa dos pais dela, resolve levar ela para ver a família, entendeu? Desde que ela estivesse na companhia dele, daí ele se apresenta para eles como o namorado dela. Aí a família começa a achar que tá tudo bem, entendeu? Só depois de um certo tempinho, no decorrer da história, que eles começam a desconfiar que tem alguma coisa errada. Só que mesmo assim, eles não quiseram tomar nenhuma atitude com medo de perder ela. Isso daí eu já acho muito estranho. Então, para mim, ou eles foram muito ingênuos por agir dessa forma, ou foram omissos ao caso dela, né? Porque uma família que se preze, quando um filho ou uma filha vai para algum lugar e não volta quando deveria, o mínimo que os pais devem fazer é registrar queixa na polícia, né? E denunciar a pessoa que está envolvida nesse caso, porque para uma pessoa ficar sumida durante tanto tempo, durante vários anos, com certeza tem um criminoso, um psicopata agindo nisso daí, entendeu? Então o mínimo que eles deveriam ter feito era ter sequestrado esse cara logo no começo. Não precisava nem perguntar, não precisava, sabe, não precisava perguntar nada para ele.
Bastava eles terem distinguido, né, que era uma pessoa estranha, entendeu? Então, pra mim, foi muito estranho os pais dessa garota não terem feito nada quando o cara resolveu ela pra visitar a família, entendeu? Porque o cara se apresentou pessoalmente, se apresentou como namorado dela. Então, eles já deveriam ter visto, né? Pô, como é que a minha filha fica sumida durante tanto tempo e depois ela aparece com esse namorado? Com certeza é um criminoso, é um psicopata, né? Mas enfim, é minha opinião, não tô aqui pra julgar ninguém. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do caso que eu quis trazer pra vocês. Desculpa se eu me atrapalhei um pouco pra falar, mas eu espero que eu tenha passado esse caso aí da forma mais fiel e mais detalhada possível, como eu sempre tento fazer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de acompanhar se você se interessa pelo conteúdo do canal. Se inscreva, deixa seu like no vídeo e até a próxima.